paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos agora iniciando uma série de estudos bíblicos no nosso curso online Pastoreando o Pequeno Rebanho. E agora nós já estamos então iniciando a primeira apostila, que tem como título Redescobrindo os propósitos do ministério infantil. Você vai receber esta apostila e com certeza eu acredito que será de edificação espiritual para a sua vida. Nós estamos diante de grandes desafios do ministério infantil na atualidade. E é necessário que nós, como líderes do ministério infantil, professores, estejamos preparados para enfrentar todos esses desafios. Nunca foi tão urgente e tão necessário que nós tenhamos uma visão bíblica relevante do ministério infantil na atualidade, porque somente dessa maneira nós vamos conseguir alcançar bons frutos e bons resultados através do trabalho com as crianças e para as crianças. Eu trouxe aqui, por exemplo, o AIOU do Departamento do Ministério Infantil, Nós sabemos que tudo aquilo que nós fizemos tem que saber pelo menos o AIOU. E aqui está o AIOU do Departamento do Ministério Infantil. A letra A significa amor. Isso quer dizer que tudo que você fizer dentro do Ministério Infantil deve estar fundamentado no amor. Amor a Deus, amor às crianças. Se eu amo a Deus, eu sirvo as pessoas. O E, que significa esperança. Somente aquele que tem a esperança de que um dia a semente que foi semeada no coração da criança vai germinar e vai dar frutos, trabalha visando não somente o presente, mas visando também o futuro. O I significa investimento, não somente de recursos, mas investimento de tempo, talento, aptidões. Mas o mais importante é que tudo aquilo que nós fizermos para Deus, nós receberemos a recompensa. Deus não fica devendo nada para ninguém. O O significa oração. Não é porque nós estamos trabalhando no ministério infantil que devemos ter atitudes infantis. A oração é fundamental para nós alcançarmos as bênçãos de Deus. E U significa urgência. Nós temos a urgência de alcançar as crianças para o reino de Deus. Que você possa aplicar esses princípios do AIOU no seu ministério. Nesta primeira apostila, Redescobrindo os propósitos do ministério infantil, nós então vamos estar estudando e analisando algumas coisas muito importantes. Eu sempre digo que nós temos a oportunidade, vamos ter a oportunidade de compreender que nós somos muito mais do que tios, tias, esse termo que é grandemente usado no nosso meio, mas na verdade nós somos construtores, Nós construímos a próxima geração, uma geração que seja o quê? Que seja temente a Deus. Você vai observar na sua apostila, que eu dou algumas definições e nós começamos então primeiramente definindo o que é ministério. Por que é importante você ter uma fundamentação correta em relação ao seu ministério? Porque você vai entender o porquê e para que Deus te chamou para se envolver nesse trabalho. Eu sempre tenho dito que, infelizmente, há muitos ministérios fotocópias, muitos ministérios xerox. Isso quer dizer, ministérios que somente reproduzem aquilo que já existe. Esse tipo de ministério é um ministério influenciado, não é um ministério que influencia. Deus quer te dar as suas particularidades. Deus quer dar para você algo diferenciado, algo que realmente faça a diferença. E que vocês realmente não sejam um clone de alguém, mas que você busque a direção de Deus, a vontade de Deus, e que você busque estratégias, e você busque então maneiras de poder o quê? Desenvolver o seu ministério completamente dirigido por Deus. E eu falo muito sobre isso nesta apostila. Então o que é ministério? Quando você terminar de ler a sua apostila, você vai entender que ministério é servir, é serviço. E
quando nós servimos as pessoas, nós temos a oportunidade de servir a Deus com aquilo que nós possuímos de melhor, os nossos talentos, as nossas aptidões, os nossos recursos. Então não justificaria, e não seria ministério se você não tivesse essa oportunidade de servir as pessoas. Ministério é servir a Deus servindo as pessoas. E nós queremos então meditar sobre isso. Será que nós estamos realmente servindo a Deus no potencial que Deus espera que nós tenhamos? Com os nossos dons, aquilo que Deus tem entregado na nossa mão, que é muito importante, que é muito especial, que é esse chamado específico, o chamado de servir a Deus no ministério infantil. Eu sempre tenho dito que é um ministério exclusivo, porque nós estamos servindo a Deus, servindo as crianças. Então, depois de definir o que é ministério, que nós sabemos que esta palavra ministério significa diaconia, que significa servir, então, que nós possamos realmente servir a Deus. E o ministério infantil é um ministério de bastidores. Muitas vezes não tem holofote, muitas vezes não tem aplauso, muitas vezes nós estamos lá, servindo a Deus, mas o mais importante é que Deus não deixa passar nada em branco. Os olhos de Deus estão sobre as nossas vidas e que nós possamos, então, servir ao Senhor. No ponto 2, eu falo sobre isso, eu falo sobre o que é ministério infantil. E começo com uma pergunta, Se alguém se desafiasse a você definir o que é ministério infantil nas suas palavras, qual seria, então, a sua definição? Então é muito importante, E a resposta dessa pergunta vai ser o quê? Vai ser o termômetro que vai medir o seu entendimento em relação àquilo que Deus tem dado na sua mão. Você como líder, é fundamental, que você entenda e tenha convicção, certeza daquilo que você está fazendo. A visão distorcida em relação a esse ministério é que tem feito, então, tantas coisas que nós vemos hoje em dia. A desvalorização, a falta de compromisso, a falta de entendimento faz com que o professor leve esse ministério de qualquer maneira. Mas a Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 12 e versículo 7, se é ministério, então seja ministrar. Mas se é ensino, que haja o quê? Que haja dedicação no ensino. É muito importante nós entendemos isso, porque o ministério infantil não deve ser feito de qualquer maneira. Nós estamos ali não somente para cuidar das crianças, mas nós estamos ali para edificá-las, pastorear. E é muito importante, não se trata somente de mim, se trata da próxima geração. No ponto 3, eu falo sobre o planejamento do ministério infantil. E eu digo da importância de nós planejarmos as nossas ações. Não é porque fizemos o ano passado que devemos continuar fazendo neste ano. É necessário que toda a equipe do departamento infantil sente para discutir, planejar, rever certas situações, rever também os resultados e analisar. Todas as nossas atividades devem passar pela peneira das prioridades. Se isso justifica o propósito da existência do ministério, deve ser feito. Se não, deve ser excluído. Que Deus possa nos dar discernimento para saber quais são as prioridades no ministério infantil. Não comece simplesmente fazendo por fazer. Sente, analise, busque estratégias e com certeza Deus vai estar te orientando. Quais são os propósitos do ministério infantil? Aqui na apostila eu trago alguns pontos, Eu digo que os propósitos do ministério infantil, eles já estão pré-estabelecidos na Bíblia. E é os mesmos propósitos de Deus para a sua igreja. Para que existe a igreja? Porque Deus criou a igreja. Então esses propósitos estão já incutidos dentro dos propósitos eternos para a sua igreja. Eu pontuei aqui que um dos propósitos do ministério infantil é evangelizar, que seria alcançar.
né? E você vai observar que a evangelização está dentro dos propósitos do ministério infantil. Um outro propósito é discipular, é ensinar. Para isso que também existe um ministério infantil, para promover discípulos, para promover ensinos, para que a criança aprenda a ser um fiel discípulo de Jesus. Um outro propósito muito importante e que também nós temos que analisar e que todo o curso vai estar falando sobre ele é o propósito de pastorear, cuidar. As nossas crianças precisam ser pastoreadas e todo o curso nós estaremos falando sobre isso. Um outro propósito é treinar, capacitar. Nós acreditamos que quando nós treinamos e capacitamos as nossas crianças, elas podem ser úteis para o serviço na igreja. Por isso que o último propósito é enviar. Nós podemos evangelizar, discipular, ensinar, pastorear, cuidar, treinar, capacitar e enviar estas crianças para que elas possam ser verdadeiros discípulos do Senhor. Bom, que Deus abençoe a sua vida. Espero que este curso sirva para crescimento espiritual do seu ministério. Eu sou o pastor Jean Porto Santos. Nós temos as nossas redes ali de contato, Facebook, Jean Porto Santos. O nosso WhatsApp 47 9785 9766. Que Deus abençoe a sua vida. Até uma próxima oportunidade.